para todo mundo, bom dia para quem está na live, bom dia tia, bom dia especial para tia Teté, que dá bom dia para todo mundo, né? Temos que honrar ela, me dá bom dia todo dia, bom dia para todo mundo que entra. Ninguém passa desapercebido pelos olhos de tia Teté. Deus abençoe, tia. Vamos então para o nosso estudo hoje. A gente hoje está continuando na mesa da sabedoria. Está sendo um estudo bem extenso, mas bem profundo, né, das verdades do Senhor. Eu creio que o Senhor está transformando nossas vidas, fazendo as conexões certas, nos dando a maturidade, nos ensinando a nos relacionar com os nossos irmãos, nos dando o amor, fazendo a gente entender a aliança. Ontem a gente falou sobre a sabedoria, falou sobre a importância de ter a sabedoria junto com o discernimento. Um constrói, o outro consolida. Precisamos ser sábios para fazer e ser entendidos, ter o entendimento, ter juízo para manter. Não basta só a gente construir para depois deixar se acabar o que foi construído, deixar abandonado o que foi construído. Ontem a gente falou sobre Provérbios 8, a gente leu a descrição aqui da sabedoria em Provérbios 8, a gente viu como que é a personalidade, digamos, da sabedoria, como que ela é viva, como que ela não é uma opção, como que ela é uma essência que precisa estar em nós. Ela estava lá com o Senhor, a Bíblia coloca ela como arquiteta junto do Senhor. Então ela é essencial para nós, ela estava ali na presença do Senhor, sendo motivo de alegria para o Senhor. Então se é para o Senhor, é para a gente também. Temos que parar de tratar a sabedoria como algo opcional. Nós passamos pela mesa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e agora a gente está entendendo que a sabedoria também precisa estar na nossa vida. Nós precisamos entender que a reputação da igreja é importante. Não é a minha reputação como o que estão dizendo de mim, como um prestígio, uma vanglória, uma vaidade, no sentido de estão me aplaudindo ou não. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, vai dizer que a gente precisa fazer para Deus as coisas em secreto. E ele repete várias vezes: e o Pai que observa em segredo os recompensará. Todas as vezes que a gente procura aplauso de homens, a Bíblia afirma pra gente: eu garanto a vocês, Jesus disse, que essa é a recompensa que receberão. Nenhuma do alto, só dos homens. Como o Jesus explica pra gente. Então, quando a gente está falando de reputação, não é pra gente buscar a glória pra nós, não é pra dizer, olha, eu sou bem visto, eu tenho status, as pessoas consideram o que eu falo, o que eu digo, quem eu sou. Não é sobre isso, é sobre o bom testemunho, o bom comportamento, a reputação com a consciência da gente não manchar o corpo de Cristo. Como a mesa da igreja, nós falamos que precisa ser essa mesa limpa, essa mesa que se coloca tanto para os de dentro quanto para os de fora. E nós estamos entendendo isso. E para a gente ter uma boa reputação, um bom testemunho, não mancharmos o corpo de Cristo, nós precisamos sim sentar na mesa da sabedoria. Ontem a gente leu lá em Isaías 11, 2 e 3, que eu falei que o Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria. Eu vou reler essa palavra hoje, para a gente tentar memorizar, tentar guardar no coração, tentar entender que não é sobre qualquer coisa que nós estamos falando. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor pela aparência, nem acusará com base em rumores, falando de Jesus. E se estava sobre Jesus, também está sobre nós. E guardando essa palavra, guardando esse entendimento, entendendo que o Espírito do Senhor é o Espírito de toda sabedoria, que nos leva ao temor do Senhor, que automaticamente nos dá o bom testemunho. Nós vamos hoje para Provérbios 9, para a gente ler
Mas antes, a gente vai fazer a declaração que nós temos feito todos os dias desse estudo a respeito da nossa Bíblia. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível Palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar hoje então, depois de entender um pouquinho sobre esse espírito da sabedoria, entender que a gente precisa. Vamos hoje entrar em Provérbios 9. Eu vou ler tudo também, igual a gente leu o 8. Ele é um pouquinho menor do que o 8, mas é importante que a gente leia tudo. A palavra do Senhor é a verdade e vale mais o que ela diz do que o que eu fico explicando para vocês aqui. Amém? Vamos lá? Provérbios 9. Lembrando que eu estou lendo na versão NVT, tá bom? Na nova versão transformadora. Versículo 1. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Então a sabedoria tem sim uma mesa. Não estou forçando a barra, não estou usando de maneira tipológica. Ela tem uma mesa, a palavra diz, nós precisamos passar na mesa da sabedoria. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Aqui, eu gostei muito da versão da King James, que no versículo 5 diz assim, ó: vem, come do meu pão e bebe do vinho que tenho misturado. O pão e o vinho automaticamente remete a gente à mesa do Filho, né? A mesa de Jesus, a mesa que Jesus escolheu, com os elementos da mesa que Jesus escolheu para falar sobre a sua entrega, sobre o corpo, sobre o amor, sobre a renúncia, sobre o servir. E aí a gente entendeu na mesa do Espírito Santo que a gente precisa discernir bem essa aliança, a gente precisa discernir bem o que estamos fazendo, não só um ritual, mas estamos declarando em memória de mim. E agora, na mesa da sabedoria, ela diz: venham, comam do meu banquete, ou do meu pão, e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Essa ingenuidade que está aqui no versículo 6, não é sobre a ingenuidade da falta de malícia, não é sobre a inocência, mas também na versão King James a gente vai ver: abandona os tolos e vive. Então tá falando mesmo da tolice, não é da falta de malícia, é da tolice, tá bom? Vamos lá. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Que a pessoa vai logo na defensiva, vai logo ofendendo, né? Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Então que eu queria fazer uma pausa para a gente entender que a mesa da sabedoria é a mesa da disciplina também. É a mesa da correção. É a mesa em que só se senta nela aqueles que querem de fato ser exortados e disciplinados pelo Senhor. Seja diretamente, seja através da palavra, seja através de um irmão que faz isso em amor e não com o tom acusatório. Mas a mesa da sabedoria propõe para a gente que os que são sábios, que são os que se sentam na mesa, aceitem, entendam e amem a disciplina e a exortação. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos a geração iria catar para si gente que falasse coisas que eles queriam ouvir. Gente que profetizasse, que ensinasse o que eles queriam ouvir. E eles teriam
comichão no ouvido em relação à sã doutrina, porque muitos abandonam a mesa da sabedoria. Nós não podemos abandonar a mesa da sabedoria. A mesa da sabedoria, lembra, tem o princípio do temor do Senhor. Então, tudo o que a gente faz, a gente ouve, a gente compartilha, a gente recebe na mesa da sabedoria, coloca em nós santidade. Porque o Senhor é santo e nós também devemos ser. Não é ser santo para ficar de nariz empinado dizendo, eu faço e você não faz, eu sou e você não é. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente se santificar porque Deus é santo. Então todos nós que amamos a exortação, amamos a disciplina, precisamos ficar na mesa da sabedoria. Lógico que amar é no sentido de entender o que a disciplina e a exortação produz. Ninguém se senta numa cadeira loucamente para ser confrontado, para ser exortado, para ser colocado ali diante do seu erro, não com culpa, mas para arrependimento. Ninguém tem prazer nisso. Ninguém por conta própria vai dizer, olha, tô doido para vocês fazerem isso comigo, faz isso. Mas o Espírito que está em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos leva a toda a verdade, que nos ensina sobre a verdade. Esse Espírito faz com que a gente aprenda a amar a disciplina. A Bíblia vai dizer que o Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, se você é um filho amado de Deus, e você é, não tenha medo de se sentar na mesa da sabedoria e ouvir a exortação, ouvir a disciplina. A Bíblia vai dizer também, eu vou dar só um pulinho e depois já vou voltar, que o Senhor me trouxe esse versículo à mente antes de entrar, que o sábio, ele ouve mais do que ele fala. Lá em Provérbios 17, no versículo 27 e 28, deixa marcado aí Provérbios 9 que a gente vai voltar, tá bom? Se Deus quiser. Lá em Provérbios 17, no versículo 27 e 28, diz assim: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento ou discernimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Quantos de nós... Aqui está assim, o foco da dificuldade da maior parte da gente. Usar poucas palavras. Aprender a ouvir mais e falar menos. Aprender a não ser precipitado, aprender a não se defender no sentido de eu tenho meu direito, você está errado, o que você está falando, não quero ouvir o que você está falando, eu tenho minhas opiniões, é o que eu penso, é o que eu acho, eu vou falar mesmo. É a mesa da sabedoria que nos disciplina, que nos instrui, que vai tratando a gente, que vai dando pra gente domínio próprio ali, através do Espírito Santo em nós, para que a gente fale menos e ouça mais. Eu ainda tenho mania de falar muito, né? Eu sou muito tagarela, mas eu tinha mania de não pensar. Mania não, era um pecado mesmo. De não pensar no que eu falava. Eu falava porque eu estava falando, porque eu estava com as minhas emoções à flor da pele. Então eu falava e depois eu ia pensar no que eu disse. Eu falava, não, isso aqui não é bem assim, não, isso aqui é assim, isso aqui eu devia ter falado mesmo. E eu não entendia a tamanha falta de sabedoria que eu tinha. Porque nós precisamos pensar naquilo que vamos falar. E é a mesa da sabedoria que vai disciplinar a gente a fazer isso. A ensinar pra gente a praticar isso. A mesa da sabedoria é a mesa onde o domínio próprio do Espírito Santo está ali. E nós estamos sendo disciplinados e inspirados na prática desse domínio próprio. A mesa da sabedoria é a mesa que nos ensina a praticar o fruto que foi produzido na mesa do Espírito. Nós produzimos com o Espírito Santo, através da intimidade, através do agir dele em nós, o fruto do Espírito, o fruto do amor, que se manifesta através das vertentes, né, da alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a mesa da sabedoria, ela nos disciplina na prática desse fruto.
Porque a prática desse fruto é uma decisão, a gente tem visto isso. Amar é uma decisão. Então, a mesa da sabedoria é uma mesa de silêncio. É uma mesa em que ela fala e a gente ouve. É uma mesa em que, por mais que por dentro a gente está querendo dizer, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. E a gente fica ali se debatendo porque a gente não concorda. É a mesa em que a gente aprende a ficar quieto, caladinho, deixando o confronto, a exortação, a disciplina entrar na gente. E tudo isso vai produzindo em nós temor do Senhor. O confronto, a disciplina, a exortação, tudo isso vem através da palavra de Deus. Junto com ela vem também a edificação, a consolidação do que está sendo edificado, a consolação, porque não é para culpa. Então precisamos entender aqui, nesse capítulo 9 de Provérbios e nessa leitura de Provérbios 17, que a mesa da sabedoria é essa mesa. Não é fácil a gente ficar em silêncio. Não é fácil a gente fazer a oração que Davi, que o salmista, né? Eu acredito que tenha sido Davi, mas tiveram outros salmistas que escreveram salmos. Então vou falar o salmista para não errar. Quando disse para o Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus caminhos. Essa não é uma oração tão fácil quanto parece. A gente fala, a gente canta, mas quando a gente está fazendo isso, a gente está dizendo, Senhor, o Senhor sabe do que está aqui dentro. Me passa na peneira. Me passa no confronto. Me passa na disciplina. Fala, porque eu vou ficar quieto. Diz, Senhor, porque eu vou acatar. Me mostra, Senhor, porque eu quero ser transformado. A mesa da sabedoria, ela vem trazendo esse silêncio da nossa parte. Nós precisamos aprender a falar menos, a opinar menos. Ninguém pediu a nossa opinião. Se você está envolvido no projeto, se você está colocando a mão na massa, se você faz parte daquele grupo de maneira intensa, se você está envolvido com aquele grupo ou com aquele corpo, se você está ativo ali, chega, fala, não impondo nada, coloca ali o seu ponto de vista, mas não por muito opinar. A Bíblia fala que muita opinião é vaidade. Não é o seu jeito que é o melhor, não é o meu jeito que é o melhor. É a palavra que manda. Se não tiver contra a palavra, você pode não concordar com nada do que está sendo feito. Se não tiver ferindo a palavra, cala a boca, se submete e ouve, aprende, absorve. Ah, mas se fosse eu faria diferente. Amém, mas não é você. E o que eu faço então? Senta na mesa da sabedoria. Fica calado. Porque até o insensato, quando fica calado, passa por sábio. A gente precisa aprender que não é sobre o que a gente tem para falar. É melhor a gente falar como Jesus fazia, né? É melhor a gente falar uma palavra para encerrar uma discussão do que ter um repertório inteiro para ficar num debate de vã discussão, como a palavra diz, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E quando eu falo de discussão, não é só sobre realmente uma desavença, uma briga, mas também uma divergência de opinião. Às vezes a gente não concorda com alguma coisa que nosso líder, por exemplo, na igreja faz, na congregação. Está ferindo a palavra de Deus? Se tiver, chama ele em amor, mostra a palavra de Deus. Se não tiver, fica quieto. Eu vou ficar quieto, mas também não vou fazer nada, porque eu não concordo. Fica quieto e se submete. Porque a sabedoria ensina a gente a fazer isso. Eu não concordo com o meu marido, o que ele está fazendo é um absurdo, não tem nada a ver, eu não penso assim, eu quero que faça do meu jeito. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Mas aí quando eu cresci e deixei para trás as coisas de menina, eu falava, tá bom, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Eu estava concordando? Mas eu falei, vamos fazer, porque se eu discordar e ficar discutindo, batendo de frente, não me submetendo, ainda que a gente faça então do meu jeito, o Senhor não vai dar respaldo, porque a autoridade não está sobre mim. Que a gente possa aprender, filhos também, pais também, para falar uns com os outros. Não é impondo nada, não é falando com muitos argumentos. Não é assim, eu tô cheio de argumento para convencer. Quem é que tem mais razão?
O mundo está fazendo isso. Mas a mesa da sabedoria está dizendo poucas palavras. Poucas palavras. O que você tem para dizer? Mostra na palavra. A palavra vai te respaldar. Ah, mas a pessoa não ouviu o que eu tinha para dizer na palavra. Então fica quieto. Não é você que convence ninguém de nada. A gente precisa entender que essa é uma mesa do silêncio. Essa é uma mesa onde a gente não fica falando. Essa é uma mesa que a gente ouve bastante. É uma mesa que a gente vai digerir bastante. Que vai ter que beber um pouquinho de água para poder descer um pouquinho. Para não descer tão seco as coisas. Mas é uma mesa necessária para o bom testemunho, para a boa prática do Evangelho, para a santidade ao Senhor, para o cumprimento dos princípios de Deus. Porque a Bíblia diz, santifiquem-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Vamos voltar lá para Provérbios 9. Qual versículo que eu parei, meu Deus? Deixa eu ver. Aqui, quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Agora o 9. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Ele não fica se defendendo sem pensar no que está sendo dito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo com S maiúsculo, resulta em discernimento. Então você tem aqui a sabedoria e o discernimento de novo, juntinho. A duplinha que não se solta. Um constrói, o outro consolida. O temor do Senhor constrói. O discernimento e o conhecimento de Deus consolida. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A Bíblia diz, né? De Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. A gente plantar coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. E mesmo quando você... Se por acaso eu aprendi uma coisa com Deus. Se por acaso eu e você plantarmos algo ruim, a colheita vai chegar, tá, gente? A colheita vai chegar. Mas enquanto a gente está colhendo o que é ruim que a gente plantou, a gente pode plantar a semente boa. Mesmo que você esteja hoje colhendo algo ruim, não deixe de semear aquilo que é bom. O que é bom, Nath? O que está aqui. Não deixe de semear as promessas, não deixe de semear os princípios, não deixe de semear o cumprimento dos mandamentos, não deixe de semear a obediência. Porque ainda que você esteja colhendo fruto daquilo que você plantou de maneira errada anteriormente, ferindo os princípios da palavra, enquanto você está colhendo, você está semeando a semente certa, a boa semente, a semente incorruptível. E você vai colher, vai voltar a colher. Mas a colheita agora vai ser boa, vai ser colheita de vida e não de morte. E a sabedoria ensina a gente a fazer isso. A mulher chamada insensatez é atrevida. A sabedoria, ela tem alguém que se opõe a ela. A insensatez. E aí, aqui a Bíblia vai dizer que a insensatez, ela é atrevida. É a pessoa que sai falando, que não tem tapa na língua, é afrontosa, como a gente usa hoje em dia. A insensatez vem acompanhada da afronta. E a sabedoria, da submissão, do silêncio, das poucas palavras. Lembra lá? Não tem orgulho, que a gente leu em Provérbios 8, nem arrogância, nem palavras perversas, nem corrupção. Quem tem orgulho, arrogância, palavras perversas e a corrupção é a insensatez, que se opõe à sabedoria. A insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Você percebeu quando a gente está ali tão certo nas nossas opiniões, na nossa afronta, no nosso atrevimento, no desejo de destruir tudo porque está tudo contra o que a gente pensa? Que a pessoa chega pra gente, fala, tenta instruir, a gente nem está se dando conta. Pra gente, a gente é o dono da razão, o dono do mundo e o dono da verdade. Eu quero dizer para vocês que o dono da verdade não sou eu. E o dono da verdade não é você. O dono da verdade é Deus. Tudo que passa daqui provém do maligno. É sim e é não.
é a palavra. Ele é o dono de toda a verdade. Nós precisamos, como corpo de Cristo, aprender que todo impasse entre um irmão e outro, todo impasse entre a igreja e o mundo, para nós, que somos sábios, filhos amados, tementes ao Senhor, guiados pelo Espírito Santo, é resolvido pela palavra. O que é que Deus diz sobre isso? Não é o que eu digo, não é o que você diz, é o que Deus está dizendo sobre isso. E é assim que a gente pauta a nossa vida, não através da nossa ignorância. Versículo 14. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Olha que interessante. A gente começou lendo que a sabedoria mandou as suas servas convidarem a todos. E as servas estão lá do ponto mais alto da cidade, clamando. E agora aqui no versículo 14, a insensatez também senta na porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. A sabedoria construiu uma casa e tem 7 alicerces. E as servas da sabedoria estão do alto da cidade, clamando a todos para que venham até ela. A insensatez também construiu uma casa, não tem alicerce. Na casa da sabedoria tem, na da insensatez não tem. Mas ela também está lá, no ponto mais alto da cidade, clamando para que venham até ela. Percebam que a escolha é de quem está passando na cidade. Percebam que a escolha é minha e a sua. A sabedoria não vai te puxar pelo braço e vai falar, vem aqui me ouvir. É o seu coração que vai corresponder, ou a insensatez, a casa que não tem alicerce, ou a sabedoria. As duas estão no alto da cidade clamando, ou seja, é um chamado alto dos dois lados, é um chamado evidente dos dois lados. Mas a Bíblia vai dizer, largo é o caminho que nos leva à perdição, e estreito é o caminho que leva à vida. E a Bíblia vai dizer que é um caminho difícil e que poucos o encontram. E essa vida está no caminho da sabedoria, porque lá em Provérbios 8, a gente terminou dizendo que quem odeia a sabedoria, ama a morte. Nós precisamos escolher o caminho da sabedoria. Aqui agora, o versículo 15. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Olha só. Senta-se à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Clamam aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Olha, eu quero fazer um contraponto aqui. A sabedoria está dizendo assim, ó, enviou suas servas para convidarem a todos. A todos. E o clamor a todos era, venham à minha casa vocês, todos os ingênuos. Ou seja, abandonem os tolos. O convite da insensatez, ele é ouvido por aqueles que estão cuidando dos seus próprios assuntos. Estão cuidando dos assuntos do alto. Eles não estão olhando para primeiro o reino dos céus e a sua justiça serão acrescentadas. Eles estão olhando para si, vivendo uma vida para si. E Jesus vai dizer, aquele que acha que não quiser perder a sua vida, na verdade já perdeu. Mas aquele que quer perder já achou. Porque a gente andando preocupado só com os nossos próprios assuntos, esses são os que ouvem o convite da insensatez. Venham à minha casa todos os ingênuos, lembrando que esses ingênuos são os tolos, né? Os sem entendimento. E os que não têm juízo, ela diz, perceba, a insensatez é ouvida por quem cuida dos seus próprios assuntos, os que não têm juízo. E a sabedoria, por aqueles que têm temor do Senhor, são prudentes, têm humildade para serem corrigidos, querem agradar o seu Deus, que querem obedecer os mandamentos. Aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Ela vai oferecendo atalhos onde não tem. Ela vai oferecendo falsos alimentos, quando o único alimento verdadeiro é a palavra. Ela vai dizer, olha, supra suas necessidades dessa outra maneira. Controla você o que vai acontecer.
Para que você vai ficar se esforçando com isso? Para que você quer o pão vivo se pão comido às escondidas é mais saboroso? Eu tenho uns ensinamentos diferentes para te dar. Olha, faz aqui, ninguém tá vendo não. Ninguém vai ver. Pode fazer. Você viu fulano fez? Fulano se separou, não teve consequência nenhuma. Você viu o outro mentiu? Também não deu em nada. Faz também. É mais gostoso. Escondido, o povo fala aí no mundo, né? Tudo que é escondido é mais gostoso, é mentira. A Bíblia diz que nós somos da luz e não das trevas. O nosso sim é sim, o nosso não é não. Tudo que nós fazemos é às claras. E a insensatez vem ludibriando os tolos, os sem juízos, os que estão olhando só para si, que querem suprir seus desejos, suas necessidades com atalhos. Não há atalho, só há um caminho. E Jesus não escondeu da gente, é um caminho difícil. Poucos o encontram. Mas eu tô aqui, eu tô com vocês. Eu sou o próprio caminho. Passem por mim. E se Jesus é o caminho, não significa que nesse caminho o inimigo não vai estar ao derredor, a insensatez não vai estar ao nosso derredor, gritando em alta voz para se alguma vez ou outra a gente por acaso escorregar, o pecado entrar, a falta de juízo contaminar a gente, quem sabe dá um ouvido a ela aqui ou ali. E aí olha o que acontece no versículo 18 com quem dá ouvido. Mal sabem, porém, que ali onde? Na casa da insensatez, da insensatez, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Porque um leva a vida, o outro a morte. O último versículo de Provérbios 8, versículo 36, vai dizer: quem não me encontra, a sabedoria dizendo, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. E no último versículo de Provérbios 9, a insensatez está falando sobre a casa da insensatez. Mal sabem, porém, que ali, na casa da insensatez, estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A gente precisa fazer a escolha. Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, para que escolham. Escolham, pois, a vida, a sabedoria, a casa que tem alicerce. É mais difícil, vai te corroer, vai corroer a sua carne? Vai tirar de você a sua vaidade? Vai tirar de você seu orgulho, sua arrogância, sua corrupção? Vai dominar a sua língua para que você não tenha palavras perversas? Vai. Mas a casa tem alicerce e a vida na casa. E nós, como igreja e corpo de Cristo, precisamos entender que nós precisamos dessa mesa todos os dias. E é assim que o nosso bom testemunho é dado. É assim que nós não nos corrompemos com o mundo. Quando a gente ouve o Pai, ouve o Filho, o Espírito Santo, ouve a sabedoria e constrói uma mesa limpa da igreja de Deus. Sem mancha, sem mácula, porque está se santificando todos os dias para o noivo, até que ele venha. Amém?